tem muita história já construída, ainda que aqui em Portugal e também na Europa, né? Ainda que não haja aquela expressão pública muito presente em diferentes âmbitos ou esferas culturais do evangelho, como há em outros países, como Estados Unidos, como Brasil, Colômbia, enfim. Ainda que não haja isso, não significa que não tem um trabalho sendo feito, e não significa que o trabalho que já foi feito até agora não é bom e não seja o suficiente. É um trabalho talvez muito mais valoroso do que aquele que nós fazemos no Brasil, em que há quase que um cristianismo cultural, né? Aquela presença de ideias cristãs e evangélicas em várias esferas e vários níveis culturais na nação, e sem que as pessoas tenham que ter um compromisso verdadeiro com o evangelho, mas toda a gente usa termos, jargões, etc. E não é assim. Talvez aqui na Europa tenha muito mais valor, apesar do trabalho ser mais discreto, menor, talvez menos influente também na esfera pública, talvez haja mais valor, porque é um trabalho tem sido um trabalho muito mais desafiador. Imagina aqueles que abraçaram a fé cristã, o cristianismo protestante, 80, 90, 100 anos atrás. Se hoje é difícil, imagina 100 anos atrás. Imagina esses homens perseverando nas suas igrejas, evangelizando, lentamente ganhando uma alma de forma muito lenta, né? Dia a dia, semana a semana, ano a ano, instruindo as suas famílias nos caminhos que os seus filhos tinham que andar, no meio de uma sociedade que muitas vezes abomina a mensagem cristã. Então, nós temos que valorizar tudo que foi feito aqui, como o Thiago falou, e entender que nós temos, quando Deus nos traz para o continente europeu, ele nos traz para somar em algo que existe, não existe na mesma forma que existe no seu país, nesse caso no Brasil. Não se comunica, não se expressa, não se articula da mesma forma, mas existe, a Igreja de Jesus está lá presente. Ela, né, tem outra dimensão, eu diria, outra presença na sociedade, mas está lá. Então, quando eu sou chamado, a primeira coisa que eu tenho que fazer, e isso eu acho que está muito relacionado com o treinamento e o preparo para o campo, é descobrir o que foi feito, o que está sendo feito. E entender, primeiro, como eu posso somar nisso. Depois, se for me dado espaço, aberturas para que eu desenvolva um projeto, um plano pessoal que eu tenho, não há problema nenhum em fazer. É até bom que se faça para renovar, para revigorar, para atualizar a obra que existe. Mas ela parte de um pressuposto. O pressuposto é o que as igrejas locais estão fazendo. Me integro nelas, como é que eu posso ajudá-las? E depois, através delas, eu consigo ir para fora e desenvolver alguma coisa? Até tem uma questão que nós vivenciamos aqui, tem muita gente que se depara com esse contexto, não só em Portugal, também em Portugal, mas por amigos missionários e pastores aqui pela Europa toda, eu converso, é uma coisa quase que transversal. As igrejas têm muita dificuldade de fazer essas atividades mais externas, né, mais assim, de maior visibilidade, como muitas vezes nós fazemos no Brasil. Nós temos que entender isso. Por que será que eles têm? Olha, uma sociedade, nós falamos sobre isso na semana passada, considerada pós-cristã, entende? Então, isso tem um impacto fenomenal, gigantesco na cultura, nos valores, nos princípios da sociedade. É a sociedade que cerca a igreja. E aí, toda vez que as pessoas saem da igreja com essa mensagem, assim, é bombardeio de todos os lados, né? As pessoas, que interessante. Não, entendeu? É ofensa, é desprezo, é menosprezo. Então, com o tempo, isso vai também dificultando e muitas vezes vai desmotivando. E aí acaba que a igreja se fecha, né?